Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Gabinete da Imprensa, numa semana, naturalmente, de rescaldo do clássico, do jogo do Benfica no Dragão. Boa tarde, José Nuno Martins. Muito boa tarde, João. Vamos começar por aqui, pelo clássico e tudo o que se leu e escreveu este sábado. Por exemplo, o Jornal de Notícias dedicou a primeira página a uma reportagem com a claque do Porto, os Super Dragões, onde se fala muito do Benfica e, para não cometer aqui nenhum erro, expressões como ódio de morte e não consigo ter amigos benfiquistas, são o nosso inimigo e com eles é sempre uma guerra. Tiveram destaque nesta edição do Jornal de Notícias estas frases. O que eu pergunto é, um pai tem razões de segurança para levar um filho ao estádio depois destas frases no dia anterior, na véspera de um jogo? Ou seja, há aqui uma promoção à violência no futebol? Parece que sim. João, a primeira reflexão que me vem ao espírito acerca deste tema é lamentar um dos dias mais negativos de sempre da vetusta, da riquíssima história do Jornal de Notícias. Afinal, o Jornal de Notícias é um dos mais lidos jornais do nosso país e um dos mais antigos, um dos mais consistentes, onde mais se praticou historicamente o jornalismo de recorte firme, não abdicando de regras do rigor, da ética jornalística. Isto que acontece precisamente no Jornal de Notícias, a meu ver, João, ultrapassa qualquer clubismo, qualquer tendência clubística. Eu fiquei boquiaberto quando me deparei não apenas com a capa do JN e ainda mais impressionado com a reportagem que li nas centrais da Gazeta do Porto. É uma mancha, pode dizer-se com segurança que se trata de uma colossal mancha no jornalismo português. É certo que o futebol é um fenómeno que lida com as emoções de uma forma exacerbada. Até aqui estamos todos de acordo em relação a isso. E o lado encantador do futebol é precisamente a paixão que move os adeptos atrás dos seus clubes. Que os adeptos esportistas, na sua generalidade, e a claque super dragões, como eles próprios se intitulam, em particular, odeiam o Benfica e se alimentam dessa espécie de sentimento para sobreviver, já todos nós sabíamos. Mas ninguém podia estar à espera de que algum dia um meio de comunicação com o recorte e o perfil do JN desse destaque a um tema como este, como sendo algo de positivo e que se devesse recomendar. É esse o espírito da reportagem, que só transmite mensagens lastimáveis, uma capa de jornal, 2 páginas centrais a dar publicidade a pessoas que literalmente incitam, como referia João Martins, ao ódio e à violência puros. Sobre o duelo Benfica-Porto, Fernando Madureira, alguém bem conhecido em Portugal pela forte contribuição para o fair play e contra a violência desportiva, Fernando Madureira, o líder desse bando portista, diz o seguinte: é uma guerra, temos-lhes ódio e só a ganhar-lhes é que nos sentimos bem. Mas a segunda parte, vá que não vá. Agora, esta história do ódio, mas há mais. Um tal Manuel do Bombo, não sei se é nome de família, provavelmente o nome de família será Manuel da Bomba, recusa-se, na reportagem, a referir o nome do Benfica. Diz: tenho ódio de morte a esse clube que nem o nome quero pronunciar. Isto é um selvagem. E há ainda outro, um certo Fernando Gate 10, ou Gate 10, ou Fernando Gate 10, não sei qual é o nome certo, se pronuncia em português ou na língua de Shakespeare, que vai ao cúmulo de revelar que o ódio ao Benfica o impede de ter amigos benfiquistas. Porque, como ele diz, são inimigos com quem existe uma guerra. Caros
telespectadores. O JN mostra até uma imagem de alguém que veste uma camisola com a frase "procuram-se muros", apresentando uma forca como emblema. Eu pergunto à direção editorial do JN o que é que ela acha acerca do seu jornal publicitar factos desta natureza. Se isto, na opinião da direção editorial do JN, constitui matéria informativa própria do jornal. Para mim, isto é um jornalismo militante, mas é o jornalismo da miséria e do luxo, que, em boa verdade, não devia ter cabimento nas páginas de um jornal como o JN. Nos últimos 10 anos, deparámos-nos com dezenas de incidentes protagonizados por esta claque, os tais superdragões, tais como assaltos no aeroporto de Funchal, assaltos e violência inaudita em lojas locais e por todo o país. Por exemplo, entraram no estabelecimento e começaram a partir tudo, sem mais nem menos. Revelou em tempos a agência Lusa, a proprietária revelou à agência Lusa, a proprietária de uma pastelaria em Lagoa, que tinha sido assaltada por essa claque. E eu lembro-me, todos nos lembramos, de uns desacatos violentíssimos em Málaga, deixando uma péssima imagem portuguesa sobre a Europa e perante os espanhóis. Enfim, problemas causados pelos superdragões davam para fazermos aqui, João Martins, 10 gabinetes de imprensa. Não vou continuar com isso. A rivalidade no futebol existe e, do meu ponto de vista, até se recomenda. Sem rivalidade, isto para já não tinha piada nenhuma. E o futebol não seria o fenómeno que é. Os jogos entre Benfica, Porto e Sporting acrescentam até uma magia especial a este mundo e entusiasmam naturalmente qualquer adepto que ferve com a sua cor. Mas, do meu ponto de vista, este mas é essencial. Isso não justifica, como qualquer normal cidadão reconhecerá, ódio, violência e guerra como são propostos naquela matéria que parece de encomenda publicada pelo JN. Ingredientes promovidos de forma inaceitável num jornal tão importante como aquele. Vale a pena sublinhar na véspera do jogo, não é? Na véspera do Porto Benfica. Cabe na cabeça de alguém normal que, por ser adepto do Porto, não possa ter amigos benfiquistas. Eu tenho muitos amigos que apoiam o Futebol Clube do Porto e até brincamos uns com os outros, sempre com respeito e com amizade, e cada um a defender a sua cor. Isto aqui é muito triste. Mas é mais triste ainda, repito, ser promovido pelo Jornal de Notícias. Como benfiquista, gostava até de dizer aos adeptos portistas que esta mentalidade apenas os prejudica a eles. E muitos deles estão de acordo comigo. Enquanto se alimentar toda esta raiva, toda esta fúria em relação ao nosso Benfica, nunca deixarão de ser o clube regional que continuam a ser desta maneira. Recordo-me de assistir ao Porto a conquistar a língua dos campeões europeus em 2004. E recordo-me de ver adeptos do Porto em delírio, aos saltos, a celebrarem naturalmente a vitória deles, porém entoando cânticos referentes ao Benfica. Cá por nós tudo bem, não é, João? Somos o maior clube português, um dos maiores clubes do mundo, compreendemos que em circunstância alguma essa referência também não lhes possa sair da cabeça a eles. A grandeza do Benfica, afinal, constitui a sua secreta utopia. Eles vivem com ódio ao Benfica, o eterno, o intangível e inatangível rival. Enquanto os sportinguistas, alguns deles também comungando dessas opiniões dos portistas ultras, mas a generalidade dos sportinguistas se roem com inveja, com cobiça, com o desesperado despeito. Esta é que é a realidade. No entanto, nós não podemos transformar isto num ambiente de guerrilha e de terror. Não podemos dar casa a este tipo de mentalidade. E eu recomendaria, portanto, aos responsáveis editoriais do JN
que cuidassem da irresponsabilidade que uma peça desta natureza representa e que rapidamente revejam os seus critérios. Levando a mão à consciência e reconhecendo a vergonha que foi este trabalho pseudo-jornalístico. Isto foi um atentado à paz no futebol e merece aqui esta nota lastimável do Gabinete de Imprensa. Apenas sublinhar mais uma vez que foi feito na véspera do Porto-Benfica. E num dos programas, Gabinete de Imprensa, aqui há umas semanas, falamos, Nuno Martins, do programa Mais Transferências na TV, apresentado, entre outros, por Joaquim Sousa Martins. No mesmo canal, a TV 24, há um programa, à segunda-feira, não é, chamado O Prolongamento, apresentado também por Sousa Martins, onde decorre um debate futebolístico com representantes dos três grandes, não é, Benfica, Porto e Sporting, mas, José Nuno Martins, as contas não tem sido bem assim, não é? Pois não, João. Essas contas apenas batem certo na teoria. Na prática, quem acompanha o programa com alguma regularidade percebe que há um 3 contra 1 em que Pedro Guerra é o elemento isolado. E, apesar de tudo, o Pedro tem chegado bem para os meter aos outros 3 no bolso. Felizmente para os benfiquistas, e independentemente de se gostar ou não do modo como o Pedro Guerra defende as suas cores, ele é de longe o elemento sempre mais bem preparado. Sabe do que fala. O segundo participante que mais conhecimento demonstra é o representante do Porto. Agora, não pensem que eu me estou aqui a referir ao Manuel Serrão. Esse apenas participa no programa com provocações fáceis, de algum mau gosto e que tem uma dose de infantilidade gritante e de sabedoria pouco reveladora. Não, eu estou a falar do 15E, o inefável Joaquim José Sousa Martins, que é o moderador do programa, cujo papel deveria ser um papel de um posicionamento de isenção, com a missão de gerir e de moderar a conversa. O 15E, no entanto, leva para todos os programas a sua camisola azul e branca vestida e nunca, por nunca ser, a 10. Ó 15E. Ó 15E. Eu sugiro que você, de vez em quando, use também um blazer, uma camisa, uma gravatinha, sapatos, meias, roupa interior, tudo castanho. Que é para estar também de acordo de vez em quando com o seu equipamento alternativo. Sempre o azul é que também cansa. E eu acho que o castanho lhe vai assentar muitíssimo bem. Quando eu comecei a assistir ao programa, ou seja, depois que o Pedro Guerra passou a integrar a lista dos convidados, o programa subiu muito da audiência. O Pedro Guerra veio trazer a este programa um interesse inusitado do público que, àquela hora, só via a SIC. Passou a ver mais a TVI e eu não tenho dúvida que a sustentação para essa mudança súbita do interesse dos públicos pelo programa da TVI se deve exclusivamente à maneira como aquele que representa, enfim, de modo informal, a cor vermelha do Benfica no programa arrasta consigo, obviamente, o maior número de espectadores que se mantêm fixos do princípio ao fim a ver as suas excelentes performances. Mas levantou-se na minha cabeça uma questão. E pensei que se poderia tratar de uma coincidência o facto do Joaquim José interpelar Pedro Guerra a cada intervenção, mas enganei-me. A postura do Joaquim tem sido constante. Em todos os programas, o Joaquim usa e abusa da sua opinião pessoal. Comenta e põe sempre em causa, sempre em causa aquilo que é dito pelo Pedro Guerra. Bem, o Pedro, evidentemente, como já disse, tem aguentado, na minha opinião, tem-se portado de modo exemplar, revelando
prudência, revelando uma dose de paciência que eu próprio, na vida comum, aqui em convívio com ele, não sabia que ele era possuidor, mas tive curiosidade de procurar descobrir quantas vezes é que o 15 interrompe Pedro Guerra com os seus comentários, quase sempre opinativos, e por isso pedi ao nosso investigador de desortogonalidades, o nosso querido Pedro Soares, que procedesse a essa pesquisa. E o resultado é devastador para o rapaz que se senta na cadeira do meio. No programa de 24 de agosto, repare, o portista 15 manifesta a sua opinião em pelo menos 28 ocasiões ao longo do programa. Chega ao cúmulo de pesquisar no seu tablet se o replace in loco, naquele momento, uma informação qualquer para tentar contrapor um argumento que o Pedro Guerra tinha avançado. Infelizmente, o tablet devolveu-lhe a informação de que ele nem sequer tinha razão. A 7 de agosto, o Kim faz o mesmo por 22 vezes. Faz, inclusivamente, um comentário provocador, além de deselegante, quando diz ao Pedro, enquanto este falava, parece um Jesus, você. Ora, segundo a ética da comunicação televisiva, eu tenho que dizer a este fedelho que uma atitude destas não é admissível a um jornalista que se senta no lugar do moderador de um debate de televisão. E digo com a autoridade do conhecimento profundíssimo que tenho destas matérias. Mas quer saber mais? A 14 de setembro são 15 as vezes em que o Joaquim José esbarra voluntariamente, deliberadamente, com o Pedro Guerra. Aqui o número desce, mas o programa também teve meia hora a menos. Esse programa de setembro. Todos sabemos que Manuel Serrão, sendo João Martins um empresário de sucesso, é um adepto com capacidade reduzida, na minha opinião, para representar devidamente um clube como o Futebol Clube do Porto. Ou talvez não. Mas a solução seria trocá-lo por outro adepto assumido do Porto. E nunca entregarem essa missão ao próprio moderador a debater com o representante do Benfica para defender o seu Porto. E até, às vezes, para defender o Sporting. Então o Eduardo Barroso, por falar em Sporting, enterra-se até ao pescoço a cada semana. Em 24 de agosto, comprometeu toda a sua credibilidade enquanto comentador ao dizer, e passo a citar, já aqui defendi, neste programa, que havia penaltis a favor do Sporting, que eu tinha a perfeita convicção de que não eram penaltis, com toda a frontalidade. Isto apenas se pode classificar como ridículo e absurdo. Mas isto é apenas um à parte. Regressando ao tema central, e para concluir, João, eu queria deixar esta sugestão ao inenarrável Joaquim José de Sousa Martins para que se deixe de rodeios e assuma de vez o seu papel de parte interessada, ou seja, de comentador residente e afeto ao Porto. Ou então, que mude o modo como gera o programa. Quem tem de debater com Pedro Guerra são os outros dois comentadores. O papel do moderador é outro ao 15, é diferente do seu. E se você não está para isso, deixe para quem sabe. Fiquei então aqui esclarecido e sublinhado que há um 3 contra 1 à segunda-feira à noite na TV. João. Avançamos para outro tema. O Porto queixa-se, está a ser penalizado pelo critério dos árbitros relativamente ao jogo frente ao Dinamo de Kiev. Que comentário é que podemos fazer? Bem, o treinador espanhol, já ao longo da época passada, já nos tem habituado a esta jeremiada sempre que um jogo não termina em vitória do Porto. Tudo isto por causa do último golo, o golo que deu o empate ao Dinamo Kiev e um alegado fora de jogo, segundo o Porto, ali fora de jogo. Pois, não, eu não me recordo nenhuma vez em que ele tenha assumido a culpa própria ao empatar ou ao perder um jogo. Lembro-me até do clássico da temporada passada, na Luz, em que o Porto tinha que ganhar, faz aqui um jogo miserável e no final o Vasco surge, aliás, de peito cheio e
feito de forma desafiadora, na flash interview, a afirmar que duvidava da capacidade do Benfica para sair campeão. Jamais ele teve a coragem, João, de vir admitir que errou e que tinha ficado praticamente afastado do título. Ou dar os parabéns ao Benfica pela conquista. Muito menos dar os parabéns ao Benfica pela conquista do título. Estas questões da arbitragem e, sobretudo, de arbitragens internacionais do Porto, relativas ao Porto, pouco se fala. Nós ficámos tão insultados e a verdade desportiva ficou tão ferida por aquela sequência inenarrável de episódios do apito dourado, que nos preocupámos naturalmente muito com o que acontecia intramuros. Mas o que se passou relativamente ao Porto nas suas prestações internacionais tem sido também comentado noutras sedes e inclusivamente por figuras de topo do cenário futebolístico mundial, como é o caso do Sir Alex Ferguson, que no seu livro escreveu muito concretamente: o jogo de 2004 frente ao Futebol Clube do Porto foi inacreditável. Isto é o Sir Alex Ferguson a referir. E a pior decisão nem foi o facto de ele ter invalidado um golo limpo ao Scholes, que nos daria o 2-0. A poucos minutos do fim, diz Sir Alex, Ronaldo foi derrubado pelo defesa esquerdo do Futebol Clube do Porto, o juiz de linha assinalou a falta, mas o árbitro mandou seguir. O Futebol Clube do Porto contra-atacou e ganhou o livre, que acabaria por resultar no golo do empate. Isto não é escrito por mim. Isto foi escrito pelo Sir Alex Ferguson. Eu acho inacreditável esta constante vitimização do Porto quando aparecem testemunhos não nacionais, não portugueses, como estes, que o senhor treinador Basco tinha a obrigação de conhecer, porque ele fala tanto da história do Futebol Clube do Porto que até parece que a conhece. E ele só conhece uma verdade da história. Eles que deem graças a Deus por não lhes ter acontecido o mesmo que aconteceu, salvo erro, em 2005 ou 2006, com a Juventus. Ou pior do que isso. E vale a pena recordar o ano passado, também a Leonor Pinhão recordou que quando ele falou de 95 foi o ano de Calheiros. O inefável. Vamos avançar para um dos temas do dia, ou da semana, aliás, Maxi Pereira e os cartões amarelos. E já na semana passada, dois comentadores afetos ao Futebol Clube do Porto falavam numa dualidade de critérios face ao número de cartões amarelos que Maxi Pereira via ao serviço do Benfica e agora ao serviço do Porto. Tal e qual, João. Eu confesso que já esperava a chegada deste momento em que os portistas viriam lamentar-se que nem umas virgens ofendidas pela alegada dualidade de critérios em relação ao Maxi Pereira. Já é comum ver por aquelas bandas eles mentirem com quantos dentes têm na boca. Um clube que até mente relativamente ao ano da sua fundação tem a sua história construída em cima de uma mentira. Portanto, a mentira está no ADN do próprio clube. E é normal ver o presidente deles dizer que não fala sobre árbitros e vir a público fazê-lo logo menos de um mês depois disso. É normal que se cultive esta mentalidade da mentira. É normal porque a farsa está enraizada no Futebol Clube do Porto. Contam versões completamente turpadas de certos acontecimentos que se espalham de boca em boca, como se fossem verdadeiros. E este caso é apenas mais um, João Martins, que se trata de uma enormíssima mentira. Mas, caros Bernardino Barros e Pedro Marques Lopes, a mentira tem perna curta. João Martins, segundo estes dois especialistas de ideias erradas, existe um drama gigantesco porque esta temporada, e as contas foram feitas antes do clássico da jornada anterior, em 4 jogos para o campeonato, o Maxi Pereira teve 3 cartões amarelos e supostamente na última temporada pelo Benfica teria levado 6 amarelos em 33 jogos. Houve, aliás, uma imagem a circular pelas redes sociais de adeptos portistas com estes dados, que são, meus amigos, totalmente falsos e mistificados. O
o nosso gabinete de imprensa existe precisamente para esclarecer as pessoas, os benfiquistas e quem assiste ao programa, e para desmontar estas mentiras que se vão espalhando à vontade deles, se não tivessem aqui a devida contestação. Vejamos bem, na temporada de 2014-2015, o Maxi viu o cartão amarelo não por 6 vezes, mas quase pelo dobro das ocasiões. 11 cartões amarelos em 32 jogos para o campeonato. Nós já assistimos há algum tempo à choradeira azul e branca por Maxi Pereira não haver os cartões amarelos, mas agora que está no clube deles já acham que é perseguido pela arbitragem. Essa teoria de que o Maxi não via cartões amarelos, meus amigos, é uma mentira acabada. Em 2011-2012, por exemplo, segundo os registros que o Pedro Soares conseguiu reunir, o Maxi Pereira foi o terceiro jogador mais amarelado em Portugal. 11 cartões amarelos. Em 212 jogos que ele fez pelo Benfica no campeonato, levou 69 amarelos. Isto não é pouca coisa. É uma média de um amarelo em cada 3 jogos. Já, por exemplo, Bruno Alves, o antigo defesa central, conhecido pela forma meiga, como ceifava os adversários, e que provavelmente até serviu de inspiração para Maicon, naquele lance de Kung Fu com o Jonas, no final da primeira parte do Porto-Benfica. Bruno Alves, em 119 jogos no Campeonato Português pelo Futebol Clube do Porto, apenas teve 23 amarelos. A estatística da verdade é insufismável, meus amigos. Digo mais, é que em 2008-2009 o Bruno Alves foi totalista no campeonato, ou seja, fez todos os minutos das 30 jornadas. Sabe quantos cartões amarelos ele viu nessa altura? 3. Ficou no lugar 144º da lista de jogadores com mais cartões. Um defesa central, João. Um defesa central que foi totalista no campeonato, aqui tratado como um cordeirinho, como se fosse um bebé de tenra idade, um descansadíssimo panda do Jardim Zoológico do Porto. Bem, podíamos falar de outros, podíamos falar do caso do José António Reis, um avançado, podíamos falar do caso do Pablo Aimar. Agora, Bruno Alves, um defesa central com 3 amarelos, isto é de doidos e é revelador. E, portanto, quando estas mentiras que são propaladas muitas vezes pelo Bernardino Barros, pelo Pedro Marcos Lopes e por outros, não passam a ter a credibilidade só por terem tempo de antena e por serem muitas vezes repetidas na rádio, na televisão e nos jornais. São autênticas baboseiras mentirosas em que não vale a pena eles insistirem. Fica por aqui o Gabinete de Imprensa, não temos tempo para mais, já estamos a queimar, aliás, o tempo para a semana mais cedo, não é, do que é habitual, isto porque quarta-feira há Atlético Madrid, Benfica, o regresso da Liga dos Campeões. Nuno Martins, mais uma vez, agradeço a participação neste Gabinete de Imprensa que termina por aqui. Para a semana estamos um pouco mais cedo do que é habitual, tudo por causa desse jogo da Liga dos Campeões, o Benfica em Madrid, frente ao Atlético. Tenha uma boa tarde.